Em Lucas capítulo 5, fala de a história de um leproso que foi até Jesus e pediu-lhe, dizendo: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus tocou nele e ele ficou limpo. Jesus disse: quero, tocou no homem e ele ficou limpo imediatamente. Bom, a lepra era uma doença terrível, né? Era uma doença que consumia a pessoa ainda viva, ia matando bem lentamente. E os leprosos, eles tinham de ficar reclusos no leprosário, não podia ter contato com a sociedade, com a família, com ninguém, mais ou menos como a Covid no início, né? Você lembra do fica em casa, e as pessoas tinham medo que a gente se aproximasse, e nós tínhamos medo que as pessoas se aproximassem de nós. E então aqueles homens, quando eles viam alguém que estava na rua, eles tinham que gritar e anunciar que eram leprosos, para que as pessoas se afastassem, para que as pessoas não se aproximassem muito deles. Tal era o medo de contaminação da enfermidade, da doença. Pois bem, o pecado, a lepra simboliza muito bem o pecado, uma doença que nos consome, que vai nos matando enquanto vivemos, né? Então, nós temos essa doença terrível e que só Jesus pode curar. Os médicos não têm remédio para isso. Assim como não tinham remédio para a lepra, era uma doença incurável. Para o pecado também não há remédio a não ser Jesus, o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Então Jesus tocou naquele homem e o curou. E Jesus ali cometeu até um ilícito, né? Porque a lei dizia que ninguém podia tocar num homem imundo, numa pessoa imunda, numa pessoa que tivesse uma lepra, uma doença tão terrível. Até pelo risco de se contaminar e contaminar outras pessoas. E também por questões cerimoniais, religiosas, né? Tem uns mosquitinhos aqui. Então Jesus tocou naquele homem. E veja, Jesus não foi contaminado, ele descontaminou com o seu toque. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus purifica, o seu toque é purificador. A sua presença é purificadora. Quando ele entra numa vida, não importa o estado que esteja esta vida, não importa o quanto esteja arruinada a sua situação, quão terrível seja a sua situação, seja a lepra, a doença mais terrível daquela época, hoje até se tem cura ou se tem controle, mas naquele tempo não. Por mais que seja terrível o Covid-19, por mais que seja um terrível problema do pecado, Deus tem a solução. Jesus toca em sua vida e transforma a sua vida, limpa você de todo mal. Então, ele veio exatamente para isso, né? Veio para nos purificar dos nossos pecados, veio para nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas dores, nas nossas aflições, nas nossas enfermidades, tratar as nossas feridas. Ele veio exatamente para isso. E quer fazer isso. Agora precisa da atitude que teve o leproso. O leproso foi até Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, ele pediu socorro. Muitas pessoas estão sofrendo, mas sem pedir socorro a Deus. Muitas pessoas estão arruinadas, mas sem crer que Jesus resolve o problema. É preciso crer que Jesus transforma situações. Há pessoas morrendo, se suicidando, porque acham que não tem mais solução. E não há problemas que não tenha solução para Jesus. Não há. Muitas vezes você não vê assim um horizonte, não vê um quadro, não vê uma saída, mas para Jesus há uma saída, sempre há uma saída. A saída é o próprio Jesus, estar em Jesus já é a saída. E você precisa ir para Jesus, se prostrar diante de Jesus, pedir socorro, como fez o leproso. E aí, só Jesus pode resolver o seu problema e você vai ter a solução
porque Jesus faz isso, essa é a função de Jesus, esse é o que ele veio fazer aqui, trazer a solução para o seu problema, para o meu problema, para os nossos problemas. Trazer a solução para o problema do pecado, pior doença que existe no mundo, que mata, que nos consome enquanto vivemos, vai arruinando a nossa vida, e só Jesus pode tratar disso. Coloca a sua vida diante de Jesus. Ele não faz acepção de pessoas, ele toca em sua vida, ele quer tocar em você, ele quer transformar você, não importa o estado que você esteja, ele quer te purificar. Ele quer te purificar, e só ele pode. Confie em nome de Jesus. Amém.